lotado, metrô lotado, ônibus lotado, fã. Rio de Janeiro respira Flamengo. Toda vez que eu venho um Maracanã, parece que é a minha primeira vez, eu me arrepio toda vez. Também isso é maluco, né, cara? Todo rubro-negro, o mundo inteiro deveria, pelo menos uma vez na vida, ter essa oportunidade de estar presente no Maracanã assistindo. Explosão. São tantos gols comemorados aqui. E é foda, pra mim é sensacional. É uma paixão única. Eu buzinando, vão pra mim, cheguei, deu Flamengo, campeão. Vamos levantar mais, hein? Ser Flamengo não se explica, se vive. O futebol evoluiu muito e para acompanhar e receber com maestria os jogos do nosso Mengão, o Maracanã precisou fazer uma tabelinha com os avanços tecnológicos. Em junho, o Templo Sagrado do Futebol completa 72 anos, mas o presente veio antecipado. Para saber sobre a implantação do novo gramado, ou melhor, tapete que dará muitas alegrias à nossa nação, fique ligadinho aqui na Flá TV. A terça-feira, 8 de fevereiro, deu início a uma das últimas fases da reforma do gramado do Maracanã. Desde a Copa do Mundo de 2014, que o local não recebia uma obra tão grande. Com um valor de 4 milhões investido pelo estádio, essa é a primeira vez que a grama foi plantada diretamente no Maraca. O plantio dessa vez, normalmente a gente costumava fazer o plantio por rolos. A gente trazia o rolo da fazenda que a gente cultivava a grama em Saquarema e só plantava aqui botando os rolos. Dessa vez a gente trocou o sistema, a gente plantou por sprigs. Ele é um sistema que a gente traz as mudas, planta no campo, ele no inicial ele dá uma aparência meio seca, mas depois que ele pega, ele fecha e enraiza bem melhor no próprio local aqui no Maracanã, no caso. Com um calendário extenso de jogos, a grama híbrida, que é composta por 90% natural e 10% sintética, foi vista como a melhor e mais moderna escolha para receber as partidas. O gramado híbrido, assim, esse foi um nome que a turma deu para esse processo que é feito, né? Na verdade, a gente tem um misto de um gramado natural com as fibras sintéticas que são costuradas no gramado, né? Isso aí, ele serve para dar mais sustentabilidade para o gramado e tem várias outras coisas boas nesse gramado híbrido, porque a raiz ela cresce melhor, a durabilidade do gramado é maior. Então, esse conjunto da grama natural com a grama sintética, com a fibra sintética, o pessoal chama de gramado híbrido, e ele é um gramado mais resistente ao uso. Até chegar a uma das últimas etapas, o trabalho foi longo e a reforma começou logo após o final do Campeonato Brasileiro. Desde o dia 10 de dezembro que a gente começou com a remoção do gramado antigo. Aí depois dessa remoção a gente fez uma segunda etapa, que foi a recolocação da areia, botando uma areia nova, com a granulometria toda certa, para a gente não ter nenhum problema de drenagem no campo. Após essa etapa a gente veio com uma niveladora laser, que colocou todo o campo no nível e no caimento certo. Após essa etapa a gente começou já o plantio. Do plantio a gente teve a fase inicial do grow-in, que é uma mais cuidadosa, que a gente tem que ter sempre a rega intensa. E agora a gente já está na fase na próxima etapa é a final, mas nessa agora é uma das mais importantes, que é a instalação do híbrido, que é a costura. Depois dessa parte da costura vem a fase só final de crescer o campo e deixar na altura e o corte para o primeiro jogo. Durante os jogos, tem que ser feito algum tipo de tratamento especial para que fique sempre perfeito? Ou como é que é feito esse tratamento assim, ao longo dos meses, ao longo dos anos, para que ele esteja sempre em perfeito estado? Vamos lá, a manutenção ela não é muito diferente do que a gente já faz, não. Logicamente, a gente vai ter a nossa fibra sintética com 18 milímetros de altura e a grama natural com 20 milímetros. Então agora o nosso corte vai ser sempre regulado, porque a grama sintética vai ficar fixa na altura dela e a gente vai ter a grama natural crescendo, aí você corta ela para baixo, cresce e corta. E a gente tem umas outras duas máquinas que a gente já importou também,
que são máquinas próprias para trabalhar na manutenção de um gramado misto, de um gramado híbrido, né? Então, assim, com relação a produtos químicos, continua a mesma coisa para raiz, para folha. Agora, é só a gente ter uma diferença interessante, é o seguinte, nessa máquina que a gente está trazendo, existe uma escova. Essa escova, ela consegue levantar a fibra sintética, porque apesar dela ter 18 milímetros, ela tomba um pouquinho. Então, na hora que você passa a máquina, você dá uma escovada, ela fica na altura e a grama natural você corta ela. Os trabalhos vão continuar intensos e praticamente diários, né? Adubações e cortes são de 2 a 3 vezes na semana. Visando um resultado super moderno e duradouro, o Maracanã apostou no investimento de alta tecnologia. E para concluir uma das últimas etapas, trouxe ao Brasil uma máquina importada da Bélgica, da mesma empresa que foi responsável por fazer a costura do gramado da final da Copa do Mundo do Catar. O equipamento será conduzido por 4 técnicos da Lituânia. Essa é uma máquina, né, que veio da Europa, né, onde fez diversos campos da Europa, dos principais, inclusive da UEFA. É uma máquina que costura uma fibra sintética dentro do gramado natural. Ela vai enfiando fios de nylon a cada 2 centímetros, em média, e faz 2 milhões de furos dentro do gramado. Mas, 2 milhões, vai ficar assim? Não, representa menos de 10% em relação ao gramado natural. O gramado continua natural. Ela, na realidade, é um reforço que ela faz para a gente poder ter maior quantidade de jogos, suportar a melhor superfície de jogo. Essa máquina, ela tem uma opção de rolos ali dentro, né, que ela vai costurando, vai desenrolando os rolos. Ela anda muito lenta, para ter uma ideia, ela vai levar 15 dias para fazer. Ela, para andar em 6 horas, ela só anda 150 metros. Então ela é muito lenta, porque ela tem que fazer os furos muito precisos, né, a cada 2 centímetros. E uma coisa que foi muito satisfatória para a gente é que o pessoal que opera a máquina, diz que eles nunca pegaram um campo nas condições que eles estão pegando para costurar, a nível de uniformidade, nivelamento e a própria grama. Então, para a gente foi uma surpresa bem agradável. E tô sabendo que é feito 24 horas o trabalho aqui, né? O trabalho literalmente não para. Exatamente, são 4 operadores, são 2 operando de 7 da manhã às 7 da noite e entra no outro turno de 7 da noite às 7 da manhã. Para isso a gente conseguir fazer em 15 ou menos, né? Por isso vai funcionar, vai ser ligado mais luzes para ajudar ele e o serviço não para. Pergunta que não quer calar agora. Quando vai ficar pronto para poder ser utilizado e a torcida matar também a saudade do Maracanã? Vamos lá, nossa programação é para as semifinais do Campeonato Carioca. Até agora deu tudo certinho, todo o nosso planejamento deu certo, nosso cronograma deu certo, São Pedro colaborou. Então, assim, a saudade, falta só um pouquinho para ela acabar, mas a gente na semifinal do Carioca vai estar entregando um excelente gramado. Ajustes finais acontecendo e contagem regressiva iniciada para matarmos a saudade da nossa casa, que está sendo muito bem cuidada. Afinal, o Maraca é nosso! Nação, nos reencontramos em breve aqui na nossa casa. Flá TV é mais Flamengo para você!